Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito Profissão que começa agora. O curso que a gente acompanhou durante essa semana foi sobre direito ambiental. Aprendemos sobre o papel do meio ambiente na Constituição, as políticas nacionais, espaços ambientalmente protegidos e muito mais. E quem deu essas aulas aqui pra gente foi o professor Fabiano Melo, que eu recebo agora para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Como é que foi essa semana aí? Muitas aulas, né? Sim, muito feliz de estar de volta nesses 10 anos do Saber Direito. Bacana. Professor, então, vamos fazer com que esse aluno que acompanhou essas aulas conheça um pouquinho melhor da sua história. Me conta como é que foi essa escolha pelo direito. Nos bastidores você já me adiantou que sua família é toda voltada para essa área mesmo jurídica, né? Era inevitável que eu fizesse direito. Eu vendo a família, mãe, pai ligado ao poder público, todo mundo ligado ao direito, era uma escolha inevitável. Eu até hesitei um pouquinho, estava entre dúvida em jornalismo, ciências sociais, mas o laço familiar foi mais forte e pude fazer direito. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, sem dúvida alguma. E na época, você me contava que era do interior de Minas, né? Como é que era a oferta desses cursos por lá? Eu sou do interior de Minas, continuo vivendo no interior, na cidade de Poços de Caldas, mas eu nasci numa cidade chamada Caldas, cidade muito pequenininha, uma cidade muito antiga, mais de 200 anos, e naquela época nós não tínhamos esse número de faculdades de direito que temos hoje, um número muito significativo. Então eu tinha que me deslocar. Para aquele aluno que está nos acompanhando aqui, muitas vezes tem que sair 30 minutos, 1 hora, eu demorava 1h30, 1h45 por trecho para ir e para voltar. Na sua cidade mesmo não tinha esse curso, não tinha que fazer uma mini viagem. Eu tinha que deslocar aí, né, 1h45 de ida, 1h45 de volta na cidade de Pouso Alegre, me formei na Faculdade de Direito do Sul de Minas, então era uma luta, né, de deslocamento para poder estudar. Hoje não, qualquer cidade tem uma faculdade de Direito muito próxima, ou nela, ou muito próxima, tem uma série de facilidades. Tem um lado muito positivo, que é o acesso à educação, mas por outro lado também há uma exigência pela cobrança da qualidade dos cursos jurídicos no nosso país. Só para relacionar, nós temos mais faculdades de Direito que todo o planeta somado, então é um número muito significativo e preocupante se você não tem um controle de qualidade. Você, como professor, isso reflete dentro de sala com os alunos? Ah, sim, sem dúvida, né? Eu sou professor de uma instituição muito séria, né, que é a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que eu tenho o maior orgulho há 16, 17 anos lecionando, que tem um compromisso com a qualidade, mas já tive a oportunidade de lecionar em outras instituições. E isso, claro, vai se refletir diretamente, né? Mas, assim, essa discussão precisa ser feita no nosso país. Queremos mais cursos de direito ou queremos cursos de direito com qualidade, com compromisso com a formação? Não só a formação no que se refere à questão acadêmica, mas hoje nós temos uma série de desafios. O direito precisa ser pensado com os desafios que nós teremos aqui nos próximos anos. Estamos numa sociedade em profundas transformações e isso vai se refletir na nossa área. E a pergunta é, será que as faculdades de direito, em geral, estão preparando esse profissional para o futuro? Essa é uma indagação que eu coloco, e não só ter faculdades, mas sim ter esse compromisso com a qualidade e também com a formação humanística. Então eu posso falar da minha instituição, que tem uma preocupação muito grande com a formação humanística, não só técnica. A formação técnica eles têm com qualidade, mas também esse profissional que vai para o mercado e esse profissional que tem que ter um compromisso com a comunidade, com o entorno, compromisso ético. E aí tem as disciplinas todas em qualquer área. Esse compromisso ético é fundamental enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto cidadão. Mas o direito ambiental, ele já não estava aí no seu coração nos 4 primeiros anos não, né, professor? Aonde que ele chegou aí em você? Não, aliás, eu nem imaginava que eu fosse professor, chegasse a ser professor de direito ambiental. Durante a faculdade, eu não tinha essa disciplina, né? Aliás, nem todas têm, né? Nem todas, é optativa. Hoje, com o exame de ordem previsto, algumas estão colocando o direito ambiental. Passei pela faculdade sem ter noção do que significa o direito ambiental. Não as questões ambientais em si, meio ambiente, porque essa é uma discussão muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O direito ambiental, enquanto disciplina jurídica, é algo muito novo. E, claro, depois que eu fui, né, me interessar, meio que como autodidata, porque eu não tenho graduação. Na graduação eu não tive direito ambiental, eu não fiz especialização em direito ambiental, eu não fiz mestrado em direito ambiental. E meu doutorado, que estou concluindo, também não é em direito ambiental. Então é como autodidata o estudo do direito ambiental, pela dinâmica, pelas exigências da própria vida, que somos levados a elas,
E sobre esse tema, professora, a gente tem uma pergunta de uma aluna que vem lá da sua terra, lá de Minas. Vamos conferir então aqui. Professor, por que o interesse pelo direito ambiental? Vamos responder então a pergunta dela, professor. Por que então esse interesse? Bom, a cidade que eu nasci, Caldas, no interior de Minas Gerais, é uma cidade muito bonita, paisagisticamente, tem estratos importantes da Mata Atlântica, uma área muito bonita. Só que, por outro lado, também tem recursos ambientais, recursos minerais, melhor dizendo, recursos minerais. E aí você tem atividade minerária, você tinha uma mina de urânio. Então, os problemas ambientais estavam no nosso dia a dia. E aí o interesse é natural que você estude para poder dar respostas aos problemas que surgem até os dias atuais. Isso é muito comum ainda, já que você tem Mata Atlântica e você tem recursos minerais. Você tem, naquela região toda, uma discussão sobre rejeitos radioativos. E isso, claro, me trouxe para o direito ambiental para refletir, para apresentar soluções aos problemas que nós vivenciamos cotidianamente. E não só. E aí, com o estudo, você vai avançando e destacando a importância dos instrumentos de proteção ambiental que lidam com a qualidade de vida, com o bem-estar. Na verdade, então, foi o seu dia a dia que te levou, então, a se encantar pelo direito ambiental e querer saber mais sobre o assunto. Sim. O que me levou especificamente, eu me recordo até aqui agora, você fez a pergunta, eu me lembro que estava passando caminhões com material radioativo próximo à minha residência. E aí eu fui obrigado a me envolver, a discutir, a comunidade toda, foi importante e foi até repensado, porque tem que deixar bem claro, direito ambiental não é contra as atividades econômicas. Por favor, não pense dessa maneira. Mas as atividades econômicas devem ser exercidas em harmonia com as normas ambientais. Temos que ter as atividades? Sem dúvida alguma, não há nenhum questionamento. Mas elas devem estar condicionadas à proteção ao meio ambiente, à saúde humana, tudo isso está envolvido. Então, a partir dessa necessidade que eu vim para o direito ambiental. E essa preocupação está cada vez mais presente, né, professora? Até nas decisões mesmo do judiciário, a gente vê que o meio ambiente sempre está ali. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente fica imaginando que é fauna, flora, sim, também é. Mas o meio ambiente está no nosso dia a dia. Olha a poluição visual, a poluição sonora. Nas cidades, somos um país eminentemente urbano, mais de 80% vive nas cidades. E é ali que nós sentimos os impactos ambientais, como, por exemplo, que eu acabei de citar, a poluição. E isso vai se refletir nas decisões judiciais. Não tem como pensar hoje, enquanto espécie, porque o que está em risco hoje no planeta com as mudanças do clima é nós, enquanto espécie. E essa discussão tem que estar presente, e isso vai se refletir, porque vai ter, evidentemente, a judicialização de muitos problemas. E aí está o Poder Judiciário para dar o norte, para dar interpretação às normas ambientais. Professora, me conta onde que está o meio ambiente dentro da nossa Constituição, que esse ano completou aí 30 anos. 30 anos da Constituição de 1988, a primeira a contemplar um capítulo específico para o meio ambiente, que vai se materializar no artigo 225. Esse é o artigo referencial, mas a gente pode pensar o meio ambiente com aspectos culturais, com aspectos urbanos, ou mesmo da saúde do trabalhador. Tudo isso é meio ambiente. Mas o artigo 225, que eu quero destacar, ele traz o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, de terceira dimensão, que vai falar da solidariedade. Mas é um direito, a Constituição também traz deveres. Deveres ao poder público, às pessoas jurídicas e a cada um de nós, à coletividade. É um direito, mas é um dever. O meio ambiente para os presentes e para as futuras gerações. Dever, deixar isso bem claro. Professora, a gente pode dizer que a economia é hoje o principal obstáculo na proteção do meio ambiente? Mas não poderia ser, porque afinal de contas somos uma sociedade de livre mercado, de livre iniciativa. Quando você pensa nessa dicotomia, focando num aspecto econômico, como é que eu posso produzir se eu não tenho recursos hídricos? Qualquer produto que nós tenhamos, qualquer produto que quem está acompanhando conosco aqui agora, depende de água, de recursos hídricos. Você depende da cobertura florestal para assegurar essa disponibilidade dos recursos ambientais que vão fornecer, evidentemente, aí, o insumo, o material produtivo para a indústria, para a agricultura. Então não tem como, nós temos que ter um diálogo entre economia e entre as questões ambientais, porque, de novo, essa dicotomia ela é falsa.
porque não há atividade econômica dissociada das questões ambientais, porque se assim for, será tudo a curto prazo. E a médio prazo temos um problema enorme, inclusive um problema que será econômico, social e, claro, ambiental. E na sua opinião, como é que está o Brasil em relação à proteção do meio ambiente? A gente sabe que temos aí vários tratados internacionais assinados. Como é que está o Brasil? Está cumprindo, não está? O Brasil passa aí por enormes desafios. Ainda há uma certa dificuldade de entender a importância dos espaços ambientalmente protegidos, da atuação dos órgãos ambientais, do fortalecimento dessa atuação. Há ainda essa dificuldade. O Brasil passa por um momento muito sensível, mas de qualquer forma, o planeta, por outro lado, tem dado respostas, por exemplo, à questão das mudanças climáticas. Temos aí o Acordo de Paris. O que as pessoas precisam entender, e nós brasileiros precisamos entender, com a biodiversidade que nós temos, com a riqueza que nós temos, é que somos um ator importante no planeta. Não podemos renunciar ao nosso papel enquanto atores. Bom, não preciso nem dizer a riqueza que nós temos. Se o Brasil não assumir um protagonismo com relação a isso, nós vamos sofrer uma série de consequências ambientais que podem ser terríveis, de novo, inclusive para os aspectos econômicos. Esse diálogo tem que ser feito, não só no tabuleiro interno, mas também no tabuleiro internacional, o Brasil assumindo o seu papel de exercer suas atividades, a sua liderança. Nós não podemos renunciar a isso, porque o que está em jogo, reitero, é o futuro nosso enquanto espécie. E esse papel, abrir mão, significa abrir mão do futuro. É verdade. Professor, mudando um pouquinho de assunto, a gente conversando aqui sobre que você também escreve sobre o direito ambiental. Além de lecionar, também tem livros nessa área? Sim, temos alguns livros já de direito ambiental, temos também direitos humanos, em outras disciplinas que eu leciono, mas basicamente para o exame de ordem. Voltado para esse público? O exame de ordem para concursos públicos. Eu não escrevo academicamente, sou um professor, mas quando eu estou produzindo os meus livros, tenho um olhar para aquele candidato ao exame de ordem e o candidato à magistratura, ao Ministério Público, às procuradorias. Então, meu trabalho é deixar o direito ambiental de forma mais fácil, mais compreensível, porque como a gente não tem essa matéria na graduação do direito, muitos, ou quando tem a optativa, muitos têm uma certa dificuldade na compreensão. Meu papel é simplificar. Traduzir. Exatamente, de uma forma mais simples. Depois ele vai aprofundar nos clássicos, nos grandes doutrinadores. Meu papel é ser uma porta de entrada para o direito ambiental. Aproveitando o gancho, professor, na sua opinião, teria que ser obrigatória a disciplina? Claro, sem dúvida. Diga qualquer coisa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que não passa pelas questões ambientais. Ou você terá que passar por uma situação como essa para ver a importância do direito ambiental. Me preocupa até o fato de ser colocado como residual. Mas como dizer que poluição não é algo que está no nosso dia a dia? Como não dizer com as áreas ambientais ou com a água? Muitas regiões do país, aqui em Brasília, inclusive, em São Paulo, em Minas Gerais, no Nordeste, tivemos aí uma crise hídrica. Seríssima. Essa crise. Como é que você pode ter atividade econômica sem água? Como é que você, no nosso dia a dia, tem que racionalizar? Olha a dificuldade de dialogar com a população, com qualquer um de nós, isso comigo, com você, Mariana, que vamos ter que racionalizar água. Então, isso mostra como o direito ambiental é importante. Sobre esse mercado, então, professor, a gente vai falar mais no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Saber Direito Profissão para você. Estamos de volta, hoje batendo um papo aqui com o professor de Direito Ambiental, Fabiano Melo. Agora, neste segundo bloco, professor, a gente fala um pouco sobre mercado de trabalho. Direito ambiental, então, ele vem ganhando espaço, até porque a preocupação com o meio ambiente é muito presente no nosso dia a dia, né? A atuação no direito ambiental está se ampliando, Mariana, ainda tímida. Por que tímida? Porque as pessoas ainda não identificaram a importância, sobretudo no setor empresarial. Em qualquer área, as empresas devem se submeter ao licenciamento ambiental quando tem uma obra, uma atividade, um empreendimento potencialmente causador de degradação ou de poluição. Então, não importa o setor,
pode estar na engenharia, pode estar aí envolvido com resíduos sólidos, com mineração, não importa. O tempo todo nós temos o quê? Uma discussão que versa sobre o meio ambiente e isso vai ter necessariamente que passar pela análise dos órgãos ambientais. Essa é uma área possível de atuação de um profissional no direito ambiental. Vamos conferir então, professor, porque a gente separou aí algumas áreas de atuação para a gente entender aonde que esse profissional pode investir. Pode rodar. Carreira em Direito Ambiental. Esta área do direito existe para regulamentar a ação humana e empresarial na preservação do meio ambiente. Voltada a graduados em Direito, tem mercado em crescimento para advogados que podem fazer assessoria, consultoria, emitir pareceres em empresas públicas e privadas e atuar no meio ambiente do trabalho e cultural. O salário para iniciantes está em torno de R$ 2.700, mas a experiência superior a 8 anos e a atuação junto a clientes de grande porte podem elevar a remuneração para até R$ 20 mil. Você é professor de concurso, não é isso? Sim, sou professor de cursos preparatórios para a OAB, para concursos públicos, magistratura, Ministério Público, procuradorias. Hoje o direito ambiental cai em todos os concursos. Não tem como aquele candidato que pretende prestar as carreiras jurídicas, as mais diversas, não pode abrir mão, porque 1, 2, 3, 4, 5 questões podem ser decisivas para aprovação. E ele vai ter que estudar o direito ambiental, que não tem de maneira suficiente na graduação, ou quando tem é muito residual, mas vai ter que dar essa centralidade a essa disciplina, até para facilitar a sua aprovação. É verdade. Sobre isso também, professor, o Davi, lá de São Paulo, mandou uma pergunta para a gente. Vamos ver. Professor, qual a maior dificuldade de lecionar sobre direito ambiental, considerando que a exigência dessa matéria vem aumentando nos concursos públicos? A maior dificuldade é que o direito ambiental ele é interdisciplinar. Não é uma discussão eminentemente jurídica, não é só conceitos da área jurídica. Vamos ter conceitos da ecologia, da biologia, de outras áreas, de outros saberes. Quando você não tem na graduação direito ambiental, acaba tendo uma dificuldade muito maior no momento de manejar com esses conceitos. Porque aí quando o aluno chega no cursinho, ele não viu aquilo ainda não é familiar. Sim, exatamente. Embora o direito ambiental esteja presente no dia a dia, ele não consegue visualizar os institutos jurídicos. É claro que o direito ambiental tem interface com o direito constitucional, com o direito administrativo, com o direito urbanístico. Por vezes eu sou obrigado até a desenhar, porque fica muito mais fácil, aí ele faz uma identificação com o seu cotidiano, e aí é mais fácil compreender o direito ambiental. Reconheço, há muitos conceitos, por exemplo, unidades de conservação, esse é um conceito muito longe dos candidatos, ele tem dificuldade. Aí você dá um exemplo, Parque Nacional das Cataratas, lá em Foz do Iguaçu, Parque Nacional de Itatiaia, e ele se aproxima, né, ele já visitou, conhece, viu alguma imagem. Então tem muitos temas que são aí, que a gente vai ter o auxílio de outros saberes, de outros conhecimentos, e é isso que dá dificuldade no estudo do direito ambiental. Mas eu vou dizer o seguinte, com muita calma, estudando primeiro o direito ambiental constitucional, em seguida os princípios, estudar o licenciamento ambiental, que é muito próximo do direito administrativo. Aliás, a espinha do direito ambiental é o direito administrativo. Então existe essa correlação? Sim, fazendo essa correlação fica muito mais fácil o estudo do candidato. E aí, em seguida, ele vai para a Mata Atlântica, ele vai discutir recursos hídricos, resíduos sólidos, biossegurança, biotecnologia, agrotóxicos. Olha quantos assuntos. Responsabilidade civil, que é muito próximo do direito civil, a penal, a administrativa. Então tem uma série de assuntos que ele vai poder fazer correlação com outras disciplinas e facilitar. Agora, eu gosto muito dessa coisa do visual, por isso que o desenho é tão importante. Procure livros que tenham o máximo de recursos gráficos. Tem pessoas que conseguem aprender ouvindo. No meu caso, por exemplo, eu tenho mais facilidade visualizando. Acho que a maioria tem essa memória mais visual mesmo, né? Sim, isso auxilia. Nos meus livros eu trabalho muito o aspecto visual. Fica muito mais fácil você entender os institutos jurídicos ambientais quando você tem uma representação gráfica, quando você tem um esquema, algo nesse sentido para facilitar. Digo assim, direito ambiental é uma matéria apaixonante. Convido você a estudá-la, você vai me dar razão. Vendendo seu peixe. Sim. Mapas mentais. Qual a sua opinião sobre isso? É uma possibilidade. Eu não consigo elaborar mapas mentais.
Eu vejo que muitos colegas utilizam esse recurso, é um recurso a mais. Não adianta ter mapa mental se você não está disposto a estudar, né? São ferramentas que nós temos. Toda ferramenta, se ela auxiliar, eu acho que ela é válida. Perfeito. Professor, ainda falando sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre o mercado de trabalho privado. Como é que é para o advogado hoje que tem um escritório? Existe campo? Existe um estado mais específico, assim, que ele consiga entrar no mercado? Qual a sua opinião? Hoje nós temos aí uma série de desafios para quem vai entrar no mercado de trabalho, sobretudo com a questão da informatização, as novas tecnologias. O profissional tem que estar antenado com essas mudanças, com essas alterações. A gente está muito acostumado a pegar o livro, estudar, mas essas questões tecnológicas devem estar presentes. Nós, advogados, aí eu me coloco nessa qualidade como advogado, temos que estar, claro, com estudo efetivo dos novos diplomas, mas também acompanhando todo o desenvolvimento de novas atividades. Há novos mercados, há novas áreas surgindo no direito e que podem ser de interesse do nosso amigo que está nos acompanhando aqui nesse programa. Então eu diria o seguinte, não só aquelas matérias tradicionais, procure acompanhar o que é que está acontecendo, as inovações, as novas possibilidades. A dica para o mercado privado, dica para o mercado privado é essa? Porque o mercado privado impõe inovação, rapidez, agilidade, novas possibilidades, porque no setor público, mediante aprovação em concurso público, tem uma dinâmica própria. Mas para quem está na área privada, eu costumo dizer que tem que ser um pouquinho de clínico geral também. Tem aqueles que gostam de uma boutique, de uma área só, mas no meu caso, como no direito ambiental, no direito administrativo, a gente faz uma clínica e sempre acompanhando as alterações e as mudanças, que serão inúmeras. Eu vou dizer que nos próximos 10 anos, teremos as maiores mudanças que nós conhecemos na área do direito, sem dúvida alguma. Já estão acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, e não tem a menor dúvida que é uma questão de pouco tempo, né? Todos nós aqui vamos passar por essas transformações, essas mudanças no direito. Professor, além de dar aulas, né, e defender o direito ambiental, você participa também com uma ONG, né? Me conta um pouquinho melhor desse trabalho. Nesse momento, eu sou diretor do Instituto O Direito por um Planeta Verde, que é a principal entidade ambiental jurídica do nosso país, que promove o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, está aí na sua 24ª edição. É um instituto que foi fundado e teve como primeiro presidente o ministro Herman Benjamin, do STJ, bacana. Semeou, e hoje é o principal congresso da América Latina. Então nós temos aí convidados do mundo todo, mas com muita presença em toda a América Latina, do Planeta Verde, que realiza o congresso, que tem a revista de Direito Ambiental, que é a principal revista do nosso país, da produção acadêmica dessa disciplina, e que leva as principais pautas do direito ambiental aqui no nosso país. É um orgulho fazer parte, nesse momento, como diretor de comunicação, com tantos colegas. Se você tiver interesse, planetaverde.org, temos materiais, tem livros disponíveis, se você quiser se filiar e participar desse congresso. É mais uma fonte de informação. A gente tem um congresso internacional que nós realizamos, o congresso nacional, o congresso de estudantes de graduação. Se você é estudante, quer apresentar um artigo, participar das discussões, venha conosco. Sempre próximo, assim, maio, junho de cada ano, temos um congresso que é realizado em São Paulo, na Fundação Mokichi Okada, na Vila Mariana, em São Paulo. Se você quiser se programar, entra no site. Tem muito material interessante de direito ambiental, tanto para o profissional quanto para o aluno que está na graduação. A gente pode dizer que o papel desse instituto é justamente disseminar a importância do meio ambiente? Olha, eu diria que o Planeta Verde ele foi fundamental nesses últimos anos, fundamental para a promoção do direito ambiental. Fundamental, essa disciplina é a principal entidade. Nós não temos uma entidade hoje correspondente com a força, com a penetração, com a densidade teórica e acadêmica, como tem o Instituto O Direito por um Planeta Verde. Você estava comentando que era diretor de comunicação, você também é meu colega, ou já foi meu colega, já escreveu também, já foi editor de jornal, professor? Sim, eu já tive um momento da minha vida muito jovem, né, como redator, como editor de jornal. No Instituto Direito por um Planeta Verde eu faço a apresentação dos programas, aliás, está no YouTube, se você quiser acompanhar, temos entrevistas aí com inúmeras personalidades do direito ambiental. Estamos trocando papel aqui hoje. E é um conteúdo interessante, você que quer conhecer áreas específicas, áreas muito singulares, né, que têm as suas especificidades. E
Mas se eu não fosse formado em Direito, possivelmente eu teria feito jornalismo, que é algo apaixonante. Bacana. Professor, e hoje em dia, para a gente finalizar, me conta um pouquinho do desafio do professor que está dentro da sala de aula, né, com um assunto que nem todo aluno se interessa, porque o direito ambiental não é todo mundo que não é disseminado, digamos assim, como o direito de família, um direito penal. Quais são as armas desse professor? Eu acho que o primeiro, o bom humor. Eu gosto de lecionar aqui na TV Justiça, no Saber Direito, são aulas mais formais, né, que nós estamos aqui, mas eu acho que o bom humor é fundamental, a alegria. Eu adoro lecionar, a minha paixão é o que me motiva, né, é o impulso está em lecionar. Eu acho que você precisa transmitir isso para o aluno, sabe, esse amor que eu sinto pela disciplina, de poder envolvê-lo, utilizar também essas novas tecnologias, essa interação necessária, não dá mais para lecionar como outrora, hoje em dia você tem que estar conectado com eles, estabelecer essa conexão, inclusive com o próprio aluno, para que ele sinta, né, esse amor que eu tenho pelo direito ambiental, como eu tenho pelo direito administrativo, que é uma outra disciplina que me é cara, né, como professor, e muitos querem ser professor hoje em dia, né? Mas por que isso? Porque nos últimos anos a gente tem percebido aí que tem uma nova geração de professores que estão chegando as novas também, que tem como grande característica esse ensino leve, divertido, mas ao mesmo tempo com compromisso com o conteúdo, um compromisso com a qualidade, e não só técnica, mas também, enquanto professor, eu me preocupo muito com os meus alunos, sabe? Enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, não é só a técnica tem que vir como um instrumento, e o instrumento ele tem que ser para promover aquilo que a gente tem, a nossa Constituição diz, a dignidade da pessoa humana, o respeito ao outro, esses valores devem estar inseridos na discussão técnica, no direito ambiental. Isso é mais fácil, porque tem como grande característica a solidariedade. Tá certo. Professor, nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada aqui pela conversa, pelo bate-papo gostoso. Venha mais vezes. Eu que te agradeço, Mariana. Um abraço a todos que nos acompanharam no nosso programa aqui. Bom, você aí de casa pode continuar com a TV Justiça pelo nosso site, tvjustiça.jus.br, ou então se inscrevendo no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!